Glória a Deus, você pode aplaudir bem forte. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Pode sentar, querido. Jordana, vais aonde? Não está liberado para sair. Então tá. Só fique aqui como exemplo. Essa canção, ela fala sobre unção e fala sobre uma verdade do Evangelho. Jesus disse para a igreja dele, para os seus discípulos, que os discípulos dele precisam fazer outros discípulos. Então, todos nós que estamos aqui temos uma incumbência, um chamado, uma vocação espiritual, independente do nível, né, de chamado de cada um. Uns vão fazer muito mais, outros um pouco menos, mas uns vão fazer sendo usado de uma maneira, né, porque são múltiplos os ministérios, outros farão de outras formas. Mas a verdade é que eu ouvi um dia um irmão falando assim: pastor, eu faço discípulo enquanto eu lavo o prato. É verdade. Não é verdade? Tem que ter alguém que lava o prato. A gente faz discípulos quando a gente varre a casa. Mas de maneira geral todos nós somos chamados. Então existe sobre a igreja, sobre nós, quando logo na descida do Espírito Santo em Pentecoste, quando Pedro liberou a palavra que o Espírito Santo tinha dado para ele, 3.000 pessoas se converteram. Foi além da capacidade da igreja, né? Porque a igreja tinha 120 pessoas. E eles começaram a ter dificuldades, começaram a ter que levantar servos na igreja para ajudar a cuidar daquela gente, não é? Porque estava começando a multiplicação. Jesus falou: vocês vão fazer discípulos, ok? Então, Welder, me empresta você um pouquinho? Fica ali do lado da Jordana. Então, a multiplicação, ela é inerente à igreja. A igreja que não multiplica os seus discípulos, ela está doente, né? A gente ouviu aqui domingo passado o testemunho tão bonito do Max e da Tati, né? Havia algo errado, porque o normal é ter filhos, não é assim? O normal é ter filhos. A ordem, a palavra de Deus lá para o casal foi: olha, multipliquem, encham a terra. Então, o normal da natureza é a procriação, é a multiplicação, né? Hoje as famílias estão sendo econômicas, mas as famílias mais antigas tinham 5, 6, 8, 10, 12, 18 filhos, não é? A ideia realmente, eles estavam com pressa de encher a terra, né? Hoje os casais perderam essa pressa. E a verdade é que o chamado do homem é um chamado de multiplicação. E quando Jesus estabelece o reino, a gente sabe que Jesus é o novo Adão, né? Ele é o segundo homem, e a partir dele agora toda a criação vai se dar. E do mesmo jeito que o primeiro Adão teve que se multiplicar, ter filhos, o segundo Adão, que é Jesus, trabalha dentro da mesma dinâmica, tem que se multiplicar. Por isso que Jesus escolhe filhos, né, lá dos seus discípulos, e diz a eles que do mesmo jeito que eles receberam dele, que eles também precisam passar para outros. E aí aqueles outros, depois eles entendem isso, né, e falam: olha, agora vocês passam para outros. Então o discipulado, a multiplicação é inerente à criação. Nós estamos aqui para nos multiplicarmos. Então, Flávia, me empresta, Flávia, um pouquinho. Solta, Carlinhos. Nossa, depois do encontro de casais ontem, está essa pegação. Então nós estamos aqui para vivermos isso, para termos essa experiência de multiplicação. Isso está acontecendo, irmãos, querendo a gente ou não, entendendo a gente ou não, ok? A igreja tem se multiplicado. Olha
aonde nós chegamos, onde o Evangelho chegou, né? Então isso tudo é efeito da multiplicação. Vou só pegar mais um emprestado. Vamos lá, Isabel, você me empresta, Isabel, um pouquinho. Fica ali ao lado da Jordana. Então, olha só, vou só parar por aqui, mas eu creio que a Jordana vai se multiplicar muito mais. Amém? Então, a Jordana, ela está dentro, ela é filha, e todo filho precisa gerar outros filhos. Então, Jesus chamou a Jordana para um propósito de multiplicação. Ela está multiplicando, ok? De uma maneira ou outra, isso está acontecendo, mais rápido ou mais lento, espiritualmente, né, falando, porque naturalmente ela foi mais rápida ainda, né? Já trouxe 2 de uma vez. E segundo aí as profecias, o próximo é mais 2. Lancei agora. Abre mais escola na cidade, Senhor, senão... Então, a multiplicação, ela vai acontecer. Essa canção, ela diz que há uma unção de multiplicação, e há mesmo, né? Jesus, quando ele falou, façam discípulos de todas as nações, Jesus está enviando os seus discípulos, não é a cidade, não é ao bairro, não é a família, ele está enviando sua igreja, seus discípulos, às nações. Façam discípulos, né? Marcos, o Evangelho de Marcos termina no capítulo 16 falando isso. Vão e façam discípulos de todas as nações. Então Jesus entende e espera que a multiplicação vai ser algo violento, algo realmente assim, muito grande, e como tem sido, e como sempre será. A igreja, ela se multiplica de uma maneira realmente, e precisa se multiplicar de uma maneira muito, muito rápida, grande, né? Porque tem pressa. Cada alma que morre sem Jesus é uma alma que se perdeu. Agora, a canção, ela diz assim: recebe a cura, recebe a unção. Unção de ousadia, unção de multiplicação. Conquista e multiplicação, ok. Agora, o que essa canção, claro, o Espírito Santo deu para Ludmila e tal, e ela compôs e ela gravou. Agora, o que o Espírito Santo está falando através da canção? Aquilo que o Evangelho fala, aquilo que Deus espera. Primeiro tem que ser curado, para depois ser ungido com multiplicação. Certo? Nessa ordem, tem que acontecer assim. Por quê? Porque se você se multiplica sem ser curado, ou não tendo experimentado nenhum nível, não estou falando que você tem que ser perfeito, mas se você não está em nenhum nível de cura, o que você vai multiplicar? Entende? Era a questão de Jacó, né? Lembra do encontro a gente fala sobre isso. Jacó tinha sobre ele uma unção de multiplicação. Deus falou que ia fazer de Abraão uma grande nação. Agora Jacó é mentiroso, engana todo mundo, frauda, não é verdade? Aí ele tem que passar em Peniel, ele tem que ser curado, ele tem que ter pelo menos um encontro poderoso com Deus, para ele ter a dimensão do mundo espiritual, para que Deus possa multiplicar. Então, por que nós precisamos ser curados, restaurados? Por que nós precisamos enxergar na nossa vida aquilo que não reflete Cristo em nós? Ou não condiz, né, com a pessoa de Jesus. Fazemos coisas que Jesus não faria. Temos sentimentos que Jesus não teve e nem teria. Pensamentos, vaidades, não é assim? Fraquezas. Então Jesus quer restaurar a Jordana, né, de maneira mais específica, de maneira mais profunda, porque o que vai se multiplicar a partir da Jordana, nesses 3 níveis de gerações futuras aqui, é o que está nela. Porque discipulado, Paulo escrevendo a Timóteo, ele falou assim: aquilo que você de mim recebeu, transmite também a outros. Então o que nós estamos passando para outros? Você passa o seu nível de fé, você passa o seu nível de relacionamento com Deus.
Não é verdade? Se você tem uma vida com Deus, é isso que o seu discípulo vai aprender, a pessoa que está caminhando do seu lado. Se você tem um nível de fé, de confiança em Deus, é isso que ele vai passar a viver também. Porque os filhos, para quem que eles olham quando eles estão em casa? Para os seus pais, não é assim? Os filhos estão olhando para os seus pais, olha para o pai, olha para a mãe e avalia, não, é assim que eu tenho que fazer, né, desse jeito. E como que nós nos convertemos? A Bíblia diz que nós entramos no reino como o quê? Como criança. Então nós chegamos aqui bebês espirituais, e para quem é que nós vamos olhar? Para os nossos pais. Existem os 3 níveis, né, na Bíblia, quando João escreve, ele fala assim: escreva aos pais, aos jovens e aos filhos. Ele está falando de níveis espirituais. Existem na igreja aqueles que já estão maduros, amadurecidos na fé, os pais. Existem aqueles que estão, né, intermediários, os jovens. E existe as crianças que acabaram de chegar. Então, quando a gente chega na igreja, a gente vai olhar para o irmão que está do lado. A gente vai olhar para a irmã que está caminhando com a gente, o líder da nossa célula, pessoa do ministério de louvor, né? O irmão que me cumprimenta no final do culto, e eu descubro que ele trabalha na farmácia, no supermercado, né? Eu começo a descobrir as coisas sobre a vida dele, eu começo a perceber que, né, é aquilo ali que eu vou ser. Entendem? Então, antes da multiplicação, Deus está nos levando a níveis de cura, de restauração. Existem coisas na minha vida e na sua vida que estão esperando esse nível de maturidade chegar para que Deus possa, enfim, fazer. Eu falo isso de mim, irmãos. Existem promessas de Deus e palavras de Deus na minha vida que tem aí 20 anos guardadas, e eu sei que Deus está olhando para mim e falando assim: Vamos, como é que é? Você vai ou não vai amadurecer? Você vai ou não vai tomar postura? Entende? E enquanto você tem a chave do seu carro, você entrega a chave do seu carro para um menino de 12 anos? Não. Não é porque até que ele pode até saber dirigir, mas é incoerente, né? É contra a lei. Você não deve fazer isso. Você não pode fazer isso. Agora, o dia que ele for lá completar os 18, ou ela, né? Vai lá na autoescola, tira a carteira e tal, e aí você treinando, aí você vai ter mais facilidade, liberdade de entregar a chave. Não é assim? Então, a Jordana está aqui para ser curada. Amém? Por quê? Porque a Weldina, a Flávia e a Isabel serão filhas espirituais dela. E o que ela vai gerar nessas filhas espirituais dela? Os traumas dela, as feridas dela, o relacionamento conjugal dela. Como é que é o relacionamento dela com Deus? Como é que é a visão que ela tem de Deus como pai? Isso tem que ser tratado. Como é que é a relação dela com a autoestima, né? Ela é fragilizada, a pessoa doente, ou ela é soberba, orgulhosa, entende? Tudo isso, é isso que está sendo transferido, porque as pessoas vão olhar para o que a gente é, não para aquilo que a gente prega, para aquilo que a gente fala, né? Mas para aquilo que a gente vive de verdade, tá bom? Obrigado, aplaudam as nossas, obrigado. Então, Deus nos chamou para multiplicar o reino, os filhos espirituais através da nossa vida. Então hoje nós somos frutos da geração passada. Se nós estamos errando, nós copiamos esse erro de alguém. E a gente pode até ter feito isso, mas o que a gente não pode, irmãos, é passar isso para frente. Entende? Olha, eu posso ver que existem coisas na minha vida, né, que eu herdei da minha casa, dos meus pais. Olha, tudo bem. Agora, eu vou passar isso para frente? Não, aí eu vou tratar isso na minha vida. Eu não responsabilizo mais eles por nada.
eles deram o que tinha para dar. E agora daqui para frente, a responsabilidade é minha, eu me emancipei. Então chega uma hora que você tem que assumir a postura da sua vida. Você não pode ficar repetindo os erros, né, do passado, aceitando passivamente essas coisas na sua vida. Tá bom? Ok, então, passado esse momento aqui de reflexão, eu queria falar sobre os livros. Como é que ficou, Jordana, os livros? Uhum. Mas eu queria mostrar aqui os livros, irmãos, que a gente vai usar. É claro que a gente vai trabalhar temas fora dos livros, né? Não fora, porque tem coisas que estão nos livros, mas a gente vai dar palestras individuais também, tá bom? Então, o primeiro livro vai ser esse, né? Uma visão de cura. Agora é uma capa nova, né? Esse meu aqui é mais antigo. Então, a capa é assim agora, ok? Então, se você já está aqui, você vai precisar desse livro, né? O segundo livro que nós vamos ver é esse livro, Revendo as Bases, tá? Do pastor Jucimar também. Ele vai ajudar a gente, você e eu, a entender que tem muita coisa na nossa vida que a gente está vivendo hoje, mas porque a base lá atrás, né, foi feita errada, e aí a gente acaba tendo experiências muito ruins, né, nos nossos relacionamentos, na maneira como nós enxergamos a vida, né, da maneira como nós temos a consciência da questão do mundo, da riqueza, da pobreza, das coisas, né, que escravizam a gente. Às vezes a gente está escravo daquilo e não sabe por que está. Ok? O terceiro livro que nós vamos usar é o Avivamento do Odre Novo, do pastor Cote. Tá bom? Você vai precisar desse livro também, depois a gente vai falar sobre ele. E o quarto livro é do pastor David Cornfield, Aprofundando a Restauração da Alma. Esse livro aqui são dois, tem esse vermelho e tem um azul, também é Restaurando a Alma. Então, se você quiser adquirir o azul também, você pode, né? Depois a gente vai trabalhar. Então, você vai precisar do livro. Por quê? Porque vai ser a base, né, do texto da semana. A gente vai ler os capítulos durante a semana e no domingo seguinte a gente vai trabalhar aqueles temas dos capítulos que nós lemos. Ok? Então, tem dever de casa. Eu pediria a você que trouxesse sempre, né, que você viesse para a aula, um caderno, uma folha, não sei, e o seu livro, e a Bíblia, claro, né, para você ir conferindo os textos que a gente vai falar, anotando, né, alguma coisa que você precisa anotar também. As aulas, elas serão gravadas, tá bom? Porque a gente tem pessoas que trabalham de escala, né, Arthur? E às vezes não vai poder estar, ou algum problema, né? Eu diria o seguinte, não falte por nada, né? Ver pelo YouTube não é a mesma coisa que você estar aqui. Você sabe disso, né? Então, há uma unção dispensada neste lugar. Quem faltar, claro que vai ter prejuízo. A gente só não quer que você tenha um prejuízo total. Então, você vai ler e pode acompanhar a aula, né, no momento. Mas não falte, hoje eu não estou cansado, não vou. Ver pelo YouTube não é a mesma coisa. Não sei se você vê a transmissão do culto em casa. A gente pode até ver, mas o trem é ruim. Com todo respeito ao pastor Marcos, é ruim. Não é a mesma coisa, né? O calor da presença das pessoas é diferente. A gente tem que vir no culto. Eu estava falando que eu vou ministrar uma palavra aqui na igreja daqui a uns dias sobre a importância do ajuntamento, né? A unção que é liberada no ajuntamento, que não tem em outro lugar. Você pode orar o dia inteiro na sua casa, ler a Bíblia toda em uma semana, que tem uma unção que ela só vem no ajuntamento da igreja. Ela não vai visitar você lá no seu quarto, entendeu? Jesus falou bem assim: onde estiver 2 ou 3 reunidos, eu vou estar ali. Ora,
né? Jesus está dizendo que é preciso ter gente junta. E ele diz que se tiver esse pessoal junto, ele vai estar presente ali. Se não fosse necessário ficar gente junta, né? Ele fala, não, pode orar em casa que eu vou estar com você. E nesse tempo, irmãos, tem sido muito importante a gente pensar sobre isso, porque tem gente que está acreditando que as mensagens que ela ouve no YouTube, ou a canção que ela coloca para rodar, né, no aparelho de som da casa dela, é o culto dela. Não é. É o seu culto, claro, né? Mas não é o culto da sua igreja, do seu ajuntamento. Você precisa estar junto com gente, porque gente cura gente. Gente ministra sobre gente. A gente precisa um do outro, não é verdade? A gente precisa de um do outro. Você não vai conseguir em casa aquilo que Deus tem para liberar na sua vida junto com outras pessoas. Ok? Então a aula vai estar gravada, né? Então sempre que houver necessidade a gente vai disponibilizar para que você possa ver. Vai ser postada no grupo, né, de cura. Quem não está no grupo ainda? Quem não está no grupo? Jordana, depois você pega aí quem não está no grupo e coloca para a gente. Procura a Jordana ou manda uma mensaginha para ela aí. Eu vou falar sobre alguns assuntos aqui hoje, irmãos, importantes para a gente entender um pouco sobre essa necessidade da restauração da nossa alma. Quem estava aqui domingo passado na ceia? Todos estavam? Então lá eu já dei uma, como é que fala? Uma abertura boa, né, para você entender. Por quê? Porque existe um preconceito no meio dos evangélicos, e existem denominações que não creem na cura da alma. Existe uma crença de que você aceitou Jesus, está tudo resolvido na sua vida. E existe essa crença equivocada, né? E existem muitas pessoas que elas aceitam Jesus. Está frio aí, irmãos, esse ar? Se tiver, só... Elas acreditam mesmo que se elas aceitaram Jesus, elas não precisam ser transformadas, né? Elas não precisam passar pelo processo da santificação. E eu falei aqui domingo passado sobre isso. A cura interior, que recebe esse nome por causa desse tempo que nós estamos vivendo, dessa geração que nós estamos passando, né, por ela, a cura da nossa alma está dentro do processo de santificação, de restauração. Aquele que roubava não roube mais, aquele que mentia não minta mais, entende? É aquilo ali. Então a gente tinha vícios. A nossa vida, o nosso contato com o mundo, ele colocou vícios na nossa vida, né? De mentir mesmo. Tem gente que aprendeu em casa até a mentir. E mentir assim, sabe, elas vão mentindo por situações às vezes banais, não tem, sabe, necessidade nenhuma. Ela vai lá e conta uma mentira para se desvencilhar, para se safar de alguma situação, né? E aquilo é um hábito, se torna um hábito na vida dela, né? E se torna um hábito tão assim, rotineiro, que ela passa a fazer aquilo de maneira automática. Ela nem percebe que ela está contando mentira. Esse é um exemplo. E aí ela vem para o reino, aceita Jesus, e o reino é o reino da verdade, né? Temos que ser verdadeiros com Deus, uns com os outros. Temos que ser coerentes, né, com o Evangelho. E aí, como é que a gente vai resolver essa questão? A gente tem que ser restaurado. E aí a gente tem que voltar à nossa história, relembrar onde é que nós aprendemos a contar mentira, por que a gente contou tanta mentira, e nos reeducar. A cura interior nada mais é do que uma reeducação, sabe, dos nossos trejeitos, das nossas manias, dos nossos conceitos e equívocos, ok? Essa canção que nós cantamos, ela começa dizendo assim: se tentaram matar os seus sonhos. Na verdade, essa canção ela expressa uma parte somente. Eles não tentaram matar os seus sonhos, eles estão tentando matar os seus sonhos, ok?
Não é uma questão de se tentaram, com certeza estão tentando. A Bíblia fala, Efésios 6 fala de mundos espirituais, né? Nós estamos inseridos em dois reinos. Existe uma batalha espiritual, existe o reino de Deus, que nós fomos inseridos como filhos, estamos sendo trabalhados para nos tornarmos a imagem semelhante do Filho, que é Jesus. E paralelamente a isso, existe o reino das trevas. E eu vou até falar em algum momento aqui sobre essa questão da ação maligna e a cura interior. Então existem demônios que estão 24 horas à sua disposição. Eu falei aqui domingo passado sobre cobertura espiritual, não falei? Pois é, tem dos dois reinos. Tem a cobertura espiritual de Deus, seus anjos dando ordem a seu respeito, mas existe uma cobertura espiritual com seu nome também, dos demônios, que estão vigiando você, sabe, diariamente, desde que você nasceu, aliás, desde que você foi gerado, entende? Eles estão lá, porque o propósito do reino das trevas é impedir que o reino de Deus se estabeleça, né? A batalha é essa. Quando a gente lê o livro de Jó, né, e você está lendo a Bíblia, você vai chegar lá, você já deve ter lido, se você já leu, vai ler de novo e relembrar. Ali é o livro de Jó é a grande batalha da humanidade acontecendo em cenas de uma novela na vida de Jó. É Deus e Satanás, né, e Satanás tentando impedir, tentando anular. Deus fala, não, mas ele é reto, justo, se afasta do mal. Aí o diabo, mas também é o tanto de coisa que você colocou na mão dele, o cara é rico, tem muito gado, tem um monte de coisa, tira que eu quero ver. Entenderam? Então ali é um quadro da realidade humana, né? O diabo tentando, com os demônios, a todo custo, impedir que seja concretizado na sua vida aquilo que Deus tem preparado para você. E Ele está vigiando a sua vida. Lembra, quando é que eles tentaram matar Jesus pela primeira vez? Não foi? Isso aí, desde criança. Quando é que eles tentaram matar Moisés? No nascimento. Fica vigiando Joquebede. A hora que ela começar a gemer para dar a luz, vocês tomam o menino dela e joga no rio. Era a ordem. Agora, por que tem uma ordem no Egito para matar as crianças? Porque Deus está levantando um libertador. Quem é Moisés? É o libertador. Sabe, e o reino das trevas, ele não quer que se cumpra a promessa que Deus fez a Abraão. Esse povo vai morar em Canaã. Os demônios sabem disso. Deus declarou isso. E eles vão fazer de tudo para que isso não se cumpra na vida de Moisés. Os demônios não sabem quem é. Entende? Quando Jesus nasce, os demônios não sabem quem é Jesus. Os demônios não sabem de todas as coisas. O diabo não sabe de todas as coisas. Então a ordem é: matem todos de 2 anos para baixo. A gente vai pegar ele. E aí José foge para o Egito, esconde Jesus lá até que Herodes morre e ele volta. Entende? Então, existe um propósito do reino das trevas para que não se cumpra na sua vida, na minha vida, os planos de Deus, os propósitos do Senhor, a multiplicação, e Ele consegue, sabe? E Ele tem conseguido na história da humanidade. Ele calou muitos profetas, tem calado muitas profetisas, tem derrubado muitos pastores, muitos líderes, tem aleijado, sabe, na infância. A gente vai chegar em algum momento aqui, vai falar de aborto, a gente vai falar sobre estupro, a gente vai falar sobre o abuso sexual, né? O abuso sexual, ele acontece aonde? Aonde que ele acontece, geralmente? Na infância. Na infância, é no bebê, é na menininha, no menininho que tem 2, 3, 4 anos. Por quê? Vamos pegar ele aqui, né? Vamos
matar a alma dele aqui, e aí nós anulamos lá na frente toda uma vida. E às vezes aquela menina que foi violentada pelo próprio pai dentro de casa, ela seria, sabe, um governo dentro de uma nação espiritual. Então os demônios não sabem quem é, então eles fazem com o máximo possível. E a gente sabe que essa questão de abuso sexual é quase que uma rotina. Sabe, se você tem um grupo de 100 pessoas e você vai procurar sondar, é mais de 60% das pessoas foram abusadas de alguma maneira na área sexual. Então, os demônios, eles estão trabalhando também, porque eles não sabem quem vai ser o próximo Billy Graham. Eles não sabem quem vai ser o próximo John Wesley. Entende? Então, eles vão colocando as cunhas deles. E aí, às vezes, aquele menino, aquela menina sofreu uma agressão, uma violência lá na sua infância, com 2, 3, 4, 5 aninhos. Aí os demônios saem e vão embora. Aí lá na adolescência, eles voltam. Porque é na adolescência que voltam as lembranças. É quando a gente começa a se descobrir, né? Onde que a nossa personalidade foi forjada. E a gente começa a ter dificuldade nos relacionamentos dentro de casa, com os pais. Depois vai ter com o namorado, com a namorada. Ou vai se rebelar contra o mundo. Enfim, entende? Mas depois a gente vai aprofundar mais isso aí, ok? Mas eu só queria colocar isso, né? A Ludmila foi inspirada, foi uma palavra boa, a canção dela, mas eles não tentaram. E eles estão tentando ainda, ok? Não tem trégua nessa batalha, nessa peleja. Nós estamos à mercê de ações, os nossos filhos. Eu penso, irmãos, quando eu venho para um encontro como esse, né, de cura, de restauração da minha alma, para entender a minha cacholeta aqui, eu penso nos meus filhos. Não só os meus filhos, né, da minha casa lá, mas os meus filhos espirituais. Eu fico pensando, meu Deus, me ajuda. Olha o que eu estou transmitindo para os meus filhos. Olha o que vai ser a próxima geração, não é? Então eu queria começar pelo começo. A gente vai no livro, nesse primeiro livro que nós vamos estudar, ele vai falar, né, também sobre isso, mas eu queria começar por aqui. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses 5:23. Primeiro Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. O que a Bíblia diz? Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Tem alguma versão que fala diferente? Quem fala diferente? Pode ler alto para a gente aí. Em tudo, ok? Ok. Há mais alguma diferente? A minha é NVI, tá? Não? Ok. Que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente em tudo, toda a sua vida, não vai ficar nada de fora. Entende isso? O que é a cura interior? A santificação, é a restauração da sua vida, porque tudo está englobado, ok? Oi? Integralmente, ok? Ok. James, isso aí. King James é uma das melhores.
Hã? Completamente. Ok. Completamente, integralmente, em tudo, né? Então, que o próprio Deus de paz os santifique. O que é o processo de santificar, irmãos? Hã? O que quer dizer a palavra santo? Hã? A gente joga, né, de maneira assim, sempre quando a gente fala de santidade, a gente fala em separado. Mas a palavra santo é separado de quê? Né? E separado para quê? Se é separado, tem um propósito. Então, por exemplo, se eu tenho algo que eu quero santificar, aquilo vai estar livre, tem que estar livre do que eu estou separando. Então, por exemplo, né, um exemplo bíblico, o sacerdote, ele tinha que ser santificado. A gente está lendo lá, né, a santificação do sacerdote, né, de Arão, dos seus filhos, Nadab, Abiú e tal. Ou seja, o que Deus está dizendo? Olha, Arão não pode se contaminar com as coisas que o povo se contamina. Então, santo, separado, né? Aí a Bíblia diz que Deus está santificando a gente de maneira integral. Não é só nos separando, assim, não, fica ali no canto, não. Ele está nos separando de toda a contaminação do mal, Ele está nos separando de todo o pecado, Ele está separando a gente de toda possibilidade de cair, entende? Então, esse é o processo de santificação. E quando a gente pensa em santificação, que é o processo que nós estamos nele, né? A gente falou aqui domingo passado, a gente tem que olhar para Jesus. Né? Jesus é o nosso exemplo de santificação. Jesus prostituiu? Hã? Não. Isso é ser separado. Jesus se entregou à lascívia? Não. Isso é ser separado. Jesus mentiu para levar vantagem? Alguém levantou a mão lá e falou assim: Senhor, a gente tem que dar imposto para os romanos. Aí Jesus falou: não, só nega, para que pagar imposto? Roma já tem muito, só nega. Jesus fez isso? Não, entende? Então quando você pensar em santificação, não pense em Moisés, em Arão, em Davi, não. Pense em Jesus. Ele é o nosso exemplo, é o nosso padrão. E quando Deus está agindo em nós, Ele está olhando para Jesus, ok? Ele está olhando para a minha vida e está olhando para Jesus. Então tudo aquilo na minha vida que não corresponde ao que Jesus é, Deus vai tratar. Não tem jeito, o Espírito Santo vai tratar na nossa vida. A gente pode espernear, a gente pode retardar o tempo, a gente pode deixar para amanhã, a gente pode fazer o que a gente quiser, sabe? Mas enquanto o Espírito Santo, Ele não nos convencer de que, olha, na sua vida, sabe, você está fazendo isso aqui, Jesus não fez isso, não faz isso, e você tem que ser santo porque Ele é santo, você tem que fazer igual Ele fez e Ele faz, então você tem que mudar isso aqui, e aí o Espírito Santo vai ficar no seu pé, enquanto você não mudar aquilo, entende? Ele não vai abandonar você, e não é por questão de cabresto, não é isso. Quem põe cabresto é religião. Não, é porque está sendo, sabe, feito em nós a obra do primeiro, né? Ele é o primogênito, e a partir dele todos os demais filhos se tornam a sua imagem, a sua semelhança. Se a imagem e semelhança de Adão em Deus se perdeu por causa do pecado, a de Jesus não pode se perder. Ele está gerando em nós a imagem e semelhança do seu Filho. Ok? Por isso nós somos chamados de cristãos, porque nós nos parecemos com Ele, nós precisamos ser semelhantes a Ele, não é? Um filho não parece com o pai? Um irmão não parece com o outro? É assim, nós temos que nos parecer com Jesus, tá bom? E a maneira de nós nos parecermos com o nosso pai é se nós nos tornarmos semelhantes ao nosso irmão. E dentro do padrão de Deus, não é assim uma aparência somente, nós temos que ser gemilar com Ele. Você tem que ser gêmeo com Jesus, gêmeo idêntico, ok?
Porque você olha para um e fala assim, mas quem é ele, né? Você já teve essa experiência de lidar com gêmeos idênticos? Sim ou não? Hã? Se confundiu? Chama um do nome do outro. Aí que você vai descobrir, não é verdade? É exatamente isso. Dentro da visão de Deus, o que Ele quer e o que precisa acontecer na nossa vida é que a gente seja tão parecido com Jesus que alguém confunda a gente com Ele. Isso é legal. Mas aqui, voltando ao texto de Tessalonicenses, a gente vai ter que lidar com essa questão da nossa formação, né? A Bíblia diz aqui que o espírito, a alma e o corpo, então nós somos 3 partes, componentes de uma pessoa só, né? Nós temos em nós essas três dimensões aqui. Agora, o que a Bíblia está falando aqui é que não é só o espírito, não é só o corpo e não é só a alma. O que é que Deus vai santificar? Integralmente, inteiramente, completamente, ok? A Bíblia está dizendo aqui que tem uma data marcada na agenda de Deus, que é chamada aqui de vinda do nosso Senhor Jesus, e que na vinda do nosso Senhor Jesus, o Espírito Santo, Deus através do Espírito Santo, está trabalhando em nós, para nos apresentar diante de Deus, de maneira irrepreensível, o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Deus não tem uma visão, irmãos, parcelada da nossa vida. Não, vou curar a sua alma, né? Aliás, a igreja no Brasil, ela caiu nessa armadilha, né? Hoje os templos estão cheios de gente caçando cura para o corpo. E pouco se importa com a salvação do espírito, a restauração do espírito. E pouco se importa com a restauração da alma. Aí, por outro lado, nós temos aquelas igrejas históricas que acreditam na salvação do espírito e obra pronta. Se o espírito está salvo, não importa o que a pessoa vai continuar sendo no reino. E daí você encontra tanta gente na igreja que são piores do que aqueles que estão no mundo. Não é verdade? Piores. Eu vivi dentro de igreja assim por muitos e muitos anos. Talvez eu era um deles. Sabe, de você encontrar na igreja gente que foi batizada, faz parte da diretoria da igreja, são líderes e é gente ruim. Mas aí você não pode nem culpar, às vezes, essas pessoas. É porque aquela crença delas, acredito que se elas aceitaram Jesus, elas podem continuar sendo mundanas, que elas vão para o céu do mesmo jeito. Não tem restauração para a alma delas, não precisa pensar nisso. Você não precisa se preocupar com isso. Aí a gente vem para a palavra e diz que a visão de Deus é uma visão holística, integral, inteira. Sabe, Deus, Ele está agindo na igreja, o Espírito Santo está agindo em nós para nos apresentar de maneira completa. Não é só o corpo, como não é só a alma, como também não é só o espírito, é de maneira completa. Tem que acontecer, entende? Então a cura interior, a restauração da alma, ela vai entrar nessa dimensão aí. Deus cura o nosso corpo, né? A gente tem que se preocupar com o corpo. E aí o problema é que às vezes a ideia do corpo, ela é só um reflexo da doença da alma. As academias estão cheias de gente doentes da alma, entende? A academia é uma maneira dela, academia, quando eu falo, claro, não estou desmerecendo a academia, eu falo o exercício, né? A ideia de mostrar o corpo, de aparentar para o outro, de chamar a atenção do outro. E aí quando você vai ver, na verdade a pessoa está lá se matando de fazer exercício, porque ela tem uma alma carente, ela precisa de um olhar de alguém, ela precisa de alguém, que alguém a veja, que alguém a reconheça, entende? Então, mas agora fazer o exercício é bom, né, David? Você tem que fazer o exercício aí. Nós temos, né? Temos que fazer, cuidar do corpo, né? Porque o Espírito Santo está trabalhando no nosso, para restaurar a gente de maneira completa. Então, se a gente estiver doente, Ele cura, Ele tem poder para curar, né?
Mas Ele está trabalhando também na nossa alma, ok? Na nossa alma, que é onde estão armazenadas. Eu falei aqui domingo passado, e vou repetir para você entender bem, porque tem gente que não estava, né? O que é a nossa alma? Então vamos lá, né? A Bíblia diz que nós somos corpo, que é essa parte que se relaciona com o mundo externo, e é isso aqui, ó, essa parte aqui. No meu caso, bela, né? Bonita. Eu não entendi o sarcasmo, não. Isso é preciso de cura. Hã? Ué. Então, assim, isso aqui é o nosso corpo, né? Nossos membros e tal, nossos órgãos. E no corpo estão as partes em nós que se relacionam com o mundo exterior. A nossa visão, os sentidos, né? Então, aquilo que a gente vê impacta a nossa alma. Aliás, a Bíblia diz que os olhos são a janela da alma. É isso? Aquilo que nós provamos, né? O nosso paladar, que a gente come, dá prazer, e acaba se tornando um pecado, né? Porque o que dá prazer, pode dar prazer demais. Aquilo que a gente pega, né, o toque, a gente apalpa, a gente não se contenta em chegar e ver na prateleira, a gente quer, eu posso dar uma olhadinha com a mão, mas você não vê com a mão, né? Mas a gente quer pegar, porque o toque, o tato, ele é importante para a gente. O cheiro, né? Você sentir o aroma, né? A gente pega, vê uma flor e a gente traz assim, porque a gente quer sentir aquilo dá prazer, né? Então, o nosso corpo, e aí nós temos, né, o nosso corpo de maneira geral cheio de terminações nervosas, né, que se encosta alguma coisa que fere a gente logo, né? Então o nosso corpo é preparado para essa relação com o mundo externo, ok? E Deus colocou em nós, aqui diz a palavra que o Espírito Santo está trabalhando para apresentar ou para preservar irrepreensível na vinda de Jesus o nosso espírito. Então nós temos um espírito. O corpo é a parte de nós que se relaciona com o mundo físico. O espírito é a parte em nós que se relaciona com o mundo espiritual. Seja ele o reino da luz, seja o reino das trevas, ok? A gente está lendo essa semana em Êxodo que quando Moisés foi, Deus mandou ele fazer os sinais, né, que são chamados de pragas lá no Egito. O que os sábios, né, do Egito fizeram? Eles repetiram os sinais. Então, se a vara que estava na mão de Moisés virou uma cobra, as varas dos sábios lá, dos magos do Egito, também se transformaram em cobra. Então, existem os dois reinos, né? Existe o reino de Deus e o reino das trevas. E o Espírito que está em nós, ele se relaciona tanto com um quanto com o outro. Adivinhação, magia, feitiçaria, entenderam? Há até uma situação de pessoas que se convertem, que vieram dessa conexão, né? Desse contexto de mundo espiritual das trevas, né? Que lidaram com satanismo, com feitiçaria, que elas vêm para a igreja, aceitam Jesus, mas na verdade quando chegam aqui, a ação delas não é profética, é satânica. Até esse discernimento você tem que fazer, entende? Porque o espírito ele está ainda ligado lá, relacionado lá, ele não foi ainda restaurado, ele precisa ser retirado de lá, né, para ele se relacionar só com Deus. Então o Espírito em nós, ele tem essa percepção do mundo espiritual, né, de ter visões espirituais, de ver céu aberto. A gente vê muito isso na Bíblia, né? Esses dias uma mãe estava me contando da filha que viu Jesus, né? Teve uma experiência, uma criança de 2 anos que estava vendo Jesus no quarto dela. Então essa é o Espírito que tem essa condição, né, de ver, de ter essa experiência. E o que é a alma? A alma é o intermediário, a alma é o que ficou no meio. A alma é aquela que trabalha a consciência, né? É na alma que está a nossa parte cognitiva.
é onde está o nosso entendimento, tanto do mundo físico quanto do mundo espiritual. Entende? Então a alma ficou nesse meio aqui. Ela está. Então, por exemplo, antes da gente aceitar Jesus, o nosso espírito ele está apagado, ele está morto, né? Ele está neutro em nós. Ele, acerca do mundo espiritual do reino de Deus, né? Ele não tem alguma relação com o reino espiritual, com o Espírito Santo. E aí a nossa alma, enquanto nós estávamos no mundo, né, foi só zoeira, né? Bagunça e tal, e tudo que o mundo oferece, todas as experiências possíveis, nós embarcamos, né? Nós nos relacionamos com as pessoas, nós nos envolvemos em situações das mais diversas, de violência, de crime, na área sexual, na área da mentira, de fraude, e tudo que pensar a gente tá. E onde é que essas coisas elas estão sendo guardadas? Na nossa alma. Elas estão sendo lá armazenadas, né? Aquilo que fizeram com a gente, né, na nossa infância, eu acabei de falar do abuso, do trauma, do espancamento, de pais que espancaram seus filhos, né, maltrataram, colocaram em castigo, deixou passar fome, frio, tudo isso. Onde é que estão guardadas essas coisas? Na nossa alma. Estão lá. A experiência com o mundo, sabe, ela vai passar para a alma, vai nos seus cômodos secretos, nas suas gavetas lá que existem, né, o subconsciente, o id, essas áreas aí que a psicologia tenta desvendar e é um grande mistério. Mas estão ali, né, e fica tudo isso aí na alma. Então, qual é a questão aqui que a gente precisa pensar quando a gente fala sobre restauração da alma? Ora, nós tivemos um envolvimento com o mundo. E quando eu falo em envolvimento com o mundo, irmãos, falo daqueles que mergulharam de cabeça mesmo e falo daqueles que colocaram só a planta do pé. Porque às vezes a pessoa fala bem assim, pastor, mas eu fui criado na igreja. Talvez sua situação seja pior do que aquele que foi criado no mundo. Pior, não tenha dúvida disso. A religiosidade, ela pode ser pior do que o envolvimento com as coisas do mundo. Entendeu? Às vezes o nível de libertação do religioso, ele é muito mais difícil do que uma pessoa que foi lá e arrebentou a vida dela e veio, aceitou Jesus. Você vê isso na história do filho pródigo. O pródigo foi para lá, se arrebentou todo, acabou com a vida. O irmão mais velho falou, ele gastou as coisas dele com as prostitutas. Então você imagina que um menino que sai com a herança de casa, ele não podia ver um rabo de saia, caía dentro e pai. E toda pessoa com quem você se deitou, você se tornou uma alma com ela. Então esse menino que está voltando, ele está voltando precisando de muita ajuda, Mas quando a gente vai olhar na verdade, o irmão mais velho tem um problema muito mais grave. Ele não consegue se relacionar com o pai. O que foi para lá, se arrebentou todinho, ele volta e fala, pai, me perdoa, pai, eu errei, eu pequei, pai. E aí o pai recebe, abraça ele, beija ele, faz uma festa, põe anel no dedo, põe sandália nos pés, vestes novas. Mas o filho que está em casa, e Jesus está pregando, irmão, você sabe para quem, não sabe? Você sabe que Jesus, em Lucas 15, Jesus está falando para os judeus, para os religiosos, mais precisamente, os mestres da lei e os fariseus. Jesus está falando para os crentes. E na história de Jesus, o importante, na verdade, não é o filho pródigo, é o que ficou. Jesus está mostrando para eles a religiosidade deles. Vocês me chamam de Senhor, mas vocês não fazem o que eu mando. Deus já tinha questionado isso há muito tempo. Então o filho mais velho, ele não chama o pai de pai, né? Ele não se relaciona, ele se sente um empregado. Todos esses anos eu tenho trabalhado para o Senhor como um escravo, como um servo. Ele não se sente filho, ele não se sente parte. Então, se você pegasse lá e tivesse que ministrar cura interior, restauração da alma, você teria muito mais problemas com o filho mais velho.
do que com o mais moço. O mais moço já voltou, ele já entendeu que ele precisa de ajuda. O mais velho bate no peito e fala: estou pronto. Então a religiosidade, às vezes a pessoa está na igreja, não, pastor, fui criado na igreja e tal. Talvez seu problema seja muito mais grave, bem mais grave. Cuidado, né? Deus não tem netos, Deus só tem filhos. E falo isso porque muitos de nós aqui viemos de dentro de uma realidade de religião mesmo, né? De uma religiosidade. E a gente viu muita coisa ruim acontecendo dentro da religião, que a gente não deve transferir para os nossos filhos, a gente não deve transferir para a próxima geração. Mas então, voltando à questão da alma, então a alma, ela é essa parte de nós que teve fez essa intermediação, né? Ela tanto se relaciona, vem para ela a carga cognitiva do mundo espiritual e vem também do mundo físico, ok? Tem um pastor que foi professor meu no seminário, que ele contou um dia uma experiência lá para a gente do filho dele. O filho dele era bebê, e na época lá em Vila Velha faltava muita energia no bairro que eles moravam, e então eles tinham que estar sempre lá com a vela de prontidão. Faltou energia, acende a vela. E ele lá num daqueles dias faltou energia, acendeu a vela e está ali com o filhinho dele, assim próximo, né, a vela em cima da mesa, e o filhinho dele querendo colocar o dedo no fogo da vela, e ele tirava a mão do menino. E ele tentava de novo e ele puxava a mão dele. E foi fazendo isso e o menino não desistia. O que ele fez? Deixou colocar. Nunca mais ele tentou de novo. Para onde foi essa informação? Para a alma dele. Está lá. Ele já sabe que não é boa coisa colocar a mão no fogo, não é? E a alma dele recebeu essa informação. Está lá, não é? E a gente sabe disso também. Quando eu era criança, estava aprendendo a andar de bicicleta na roça, lá tinha assim dois terreiros. Tinha o terreiro da nossa casa, a gente era meieiro, né? E tinha o terreiro da casa do patrão. E entre os dois terreiros tinha um caminho, que é onde a gente passava a pé, né? E era estreitinho, o mato crescia, até fechava, tinha que capinar para passar. E ficou aquele bequinho assim, coisa de 70 centímetros, 1 metro. E eu rodando aqui no terreiro da nossa casa, né? E aprendendo a andar de bicicleta, não sabia direito. Aí eu peguei a bicicleta e vou lá no outro terreiro, né? Não era longe. E entrei pelo bequinho afora. Aí no meio do caminho, eu não sei que cargas d'água, né? Criança tem esses negócios. Eu desisti de ir, falei, não vou voltar. E o que eu fiz? Eu vou virar aqui mesmo. Aí você já sabe o que aconteceu, né? A bicicleta passou por cima de mim e tal. Aí não tinha o pedal, não sei quem andou só com o ferro do... Não tinha o pedal, né? Mas aí nela eu caí assim, rolando por cima dela, não sei. Aí o ferro entrou aqui assim no meu... Eu tenho a cicatriz até hoje, aqui no meu... no meu joelho, para cima do meu joelho. O que eu entendi, o que a minha alma entendeu naquele dia? Não dá para virar aí, ó, que absurdo. Então, das outras vezes que eu tentei, eu fui lá no outro terreiro, virei e voltei, entendeu? E se hoje, né, quantos anos depois eu for lá, não tem mais aquilo lá, mas se tivesse e eu pegasse a bicicleta, o que eu faria? Eu ia lá no outro lugar virar, ué. Não dá para virar no meio, entende? Então, a alma é onde você vai... Agora, estou dando exemplos assim de coisas bem... né? E agora você pega que todas as situações que você viveu, que te deram prazer, que te magoaram, que te feriram, palavras que foram liberadas sobre a sua vida, do mesmo jeito foram para lá. E onde é que está o problema? Né? De que Paulo, quando escreveu aos Tessalonicenses, de que ele está falando quando ele fala sobre o Espírito Santo, Deus através do Espírito Santo, trabalhar em nós, para restaurar isso na nossa vida, para que a gente seja apresentado de maneira irrepreensível. De maneira irrepreensível, irmãos, é sem retoque. Ok?
ficou muito bom. A Bíblia diz que quando Deus terminou de criar a terra, tudo que Ele fez, Ele viu que estava muito bom, irrepreensível, sem retoque. Ah não, essa árvore aqui eu acho que tem que ser mais verde. Não, o verde já estava bom. Ah não, o céu não ficou muito azul não, vem cá, vamos aqui, chamou Jesus e o Espírito Santo falou, vamos mudar o céu, vamos dar uma coloração. Não, estava muito bom já. Então no dia que nós chegarmos lá diante de Jesus, né, diante de Deus, Deus vai olhar para nós e falar assim, não, nós arrebentamos, está muito bom. É isso aí, porque é Ele que criou. A ideia é essa, não tem retoque. Ou, como é que um filme que tem que mandar o cara de volta para a terra? Lembra num filme que o cara morre, aí ele chega lá no céu e fala assim, não, volta para lá. Eu não sei agora o nome desse filme não. No Alto da Compadecida tem isso? Não, mas é americano um filme que eu lembro que o cara morreu, todo poderoso? Não sei, mas tá bom, vou pesquisar lá. Mas quando nós chegarmos lá, no dia de Cristo, que esse é o dia de Cristo, aí Deus vai olhar para a gente assim, né? E a Bíblia diz que Ele vai dizer, vinde benditos de meu Pai. Ele vai nos deixar entrar. Não vai ter esse negócio de falar assim, Jordano, cancela tudo, encerra o fim do mundo, você vai ter que voltar para lá para resolver algumas coisas. Não vai ter isso, sem retoque. Entende? Sem retoque. Agora hoje, olhe para mim, hoje, precisa de retoque? Ixi, meu Deus. E haja tinta e pincel. E haja massa e argamassa. Hein? Agora, olha que coisa interessante, né? Nós somos uma obra inacabada. Enquanto nós estivermos aqui, nós precisamos de acabamento. Enquanto houver fôlego, eu preciso de cura. Eu estou sendo curado. Ok? E o bom de tudo isso, sabe, é saber que Deus, Ele continua acreditando que vai dar certo. Ele colocou na palavra, isso aqui é uma palavra profética. Vai haver um dia em que Deus vai olhar para a minha vida e para a sua vida e falar assim, aí, é o que eu tinha pensado. E aí é que está a cura, a restauração. Nós estamos precisando de muito retoque. Tá? Hoje, se eu contar a minha história, irmão Zé Carlos, para o senhor vai falar assim, poxa, eu pensei que o pastor Marcos era mais crente. Eu falo isso quando eu vou pregar, talvez quem aqui foi comigo já me ouviu falando isso. Esse negócio de pregar em outra igreja é uma falsa ilusão para a gente. Por quê? Porque as pessoas, quando você vai pregar em outra igreja, elas não te conhecem. Você vai ministrar, vai tal. Então elas veem você como se você não tivesse problema nenhum, defeito nenhum. Né? Às vezes o pastor da igreja que está lá, ele é muito melhor do que o pastor que foi pregar, muito melhor, muito mais crente, muito mais santo e tal. Aí a igreja vê o cara que veio de fora, fica todo, sabe, lá fora abraça, chora. Precisava ouvir uma palavra dessa, e não sei o que lá. Aí o que eu falo, irmãos? Se você ficar uma semana comigo, você sai até da igreja. Entende? Porque todos nós estamos nesse processo. Eu não estou falando de terra, eu falei isso aqui domingo passado, irmão, não é terra arrasada, né? Eu não estou envolvido, fique tranquilo, em nenhum tipo de coisa errada, não. Mas é porque tem um Marcos que está lá, sabe? Tem como que você deu o nome essa semana lá? Um memorial, rapaz. Tem um memorial descritivo a meu respeito, a seu respeito.
Sabe que Deus está trabalhando para ser sim. Espera aí, entendeu? Imagina aquela mulher que Jesus mandou voltar para casa, depois que as pedras não chegaram, lembra? Ela não foi apedrejada. Aí Jesus fala com ela assim: filha, vai e não peques mais. Imagina ela voltando para casa, né, depois de ter sido perdoada. A alma dela, irmãos, é uma alma viciada em adultério. A alma dela tem inclinações para as coisas erradas, porque se ela está naquela situação e ela não desmente, então ela foi realmente, ela cometeu o ato mesmo, ela pecou mesmo. Agora ela volta para casa, tendo essa condicional: ele me perdoou, mas ele disse que não é para me fazer mais. Por que eu não posso fazer mais? Porque ele não faz. Jesus podia, ter se insinuado para aquela mulher. Opa, ela é das... né? Mas Jesus foi e perdoou aquela mulher e falou: filha, não peques mais. E ela volta para casa com esse dilema na alma dela: eu não posso mais cair naquilo que eu caía, eu não posso ceder mais. E talvez, irmãos, não é... quando a gente lê a Bíblia, a gente tem ideia muito de perfeição, né? Deixa eu te perguntar: é possível que aquela mulher tenha adulterado de novo? Sim ou não? Sim. A Bíblia não fala da história dela depois, mas ela pode ter adulterado de novo. Só que agora tem uma palavra sobre a vida dela. Ela fala assim: meu Deus, eu não podia estar aqui, eu não posso estar aqui, e eu não vou voltar a estar aqui. E ela se levanta dali, se lava e se arruma, e aí semana que vem vai chegar outra oferta, outro olhar, vai ter outro flerte. Não, eu não posso. Sabe por quê? Ele falou para mim não fazer isso de novo. E essa vai ser a luta dela. E ela venceu? Eu creio que ela venceu. Eu creio que aquela mulher, foi curada. Sua alma se reeducou a não olhar. Se olhar, desvia o olhar. A sua alma, ela se convenceu de que aquele prazer passa tão rápido, não vale a pena. Então é melhor uma relação sólida, ainda que seja, diferente, ainda que não tenha, aquele mesmo glamour e aquela mesma coisa do proibido tão quente, mas é muito mais segura, filha. Vai, não cai nisso de novo. Entende? Mas todas essas informações estão aí na nossa alma, na minha alma, na sua alma. Eu trago na minha memória, coisas da minha infância, situações da minha criação, na casa dos meus pais, relacionamento com outras pessoas, e está ali, entende? Então, aonde é que está a questão para a gente... Eu tinha 5 tópicos, estou no primeiro ainda, mas tá bom. Onde é que está a questão da restauração da alma? Então, eu venho, na minha vida até o momento em que eu estou hoje, e eu posso estar hoje com 15 anos, com 20 anos, com 30 anos, mas eu já sou uma história corrida, E aí eu aceito Jesus e venho para o Evangelho, e venho para o reino, e essa história que eu acabei de contar, ela ilustra isso muito bem. E aí agora, quando eu aceito Jesus, o meu espírito, que estava apagado até agora, ele se acende, ele é restaurado instantaneamente. Então o que acontece quando eu aceito Jesus, quando eu creio no meu coração e confesso com a minha boca que Jesus Cristo é meu Senhor e meu Salvador, e eu venho para fazer parte de uma congregação, de uma igreja? Imediatamente o meu espírito, ele é restaurado. Já aconteceu. Você não tem que fazer nada, o seu espírito já se conectou ao Espírito Santo de Deus. E o seu corpo, ele continua o seu corpo, Ele ainda vai passar por um processo de glorificação. Esse corpo aqui, essa carne aqui, ele não tem muita saída para ele nesse momento. Isso aqui só vai ser restaurado quando nós formos glorificados. Nós vamos receber um corpo
né? Tem que ter um corpo. Nós vamos receber um corpo para nós podermos entrar na presença de Deus. Por isso que a Bíblia fala que aqueles que estiverem mortos ressuscitarão e aqueles que estiverem vivos serão transformados. Então, um corpo corruptível, né, que adoece, que tem fome, que cansa, essas coisas todas, ele vai ser transformado em um corpo que não se corrompe. É o processo de glorificação. Então, quando Jesus se manifestar, instantaneamente vai acontecer a transformação e a ressurreição. Os mortos ressuscitarão para um corpo glorificado. Às vezes as pessoas ficam preocupadas, né? Mas foi enterrada? Não tem mais nada no cemitério? Foi cremada? Tem gente que até fala que não pode cremar, porque como é que vai ressuscitar depois? Irmão, não vai ressuscitar nada. Esses ossos e carne, não ressuscita nada disso. O que ressuscita é o corpo glorificado. Ok? Então o corpo, ele tem que... Nós vamos continuar adoecendo, né? E Deus, para se manifestar na nossa vida, pode nos curar de doenças e tal, mas nós vamos continuar enfraquecendo, envelhecendo, né? A gente vai continuar envelhecendo. Que coisa ruim, né? Eu vi isso sexta-feira na quadra lá de... Né, Carlaire? É ruim ficar velho. Não vou ficar, não. Verdade. Não é bom, não. Os cabelos caem, né, Roninho? O meu está indo. Eu não posso levantar, não, para não... Então, esse corpo não tem muita... A gente tem que cuidar dele. Somos templos do Espírito Santo, mas... Entende? Agora, a alma, é aí que está a chave, sabe, para a nossa vida. Porque agora o que acontece? O que acontece? O nosso espírito foi ativado, ele estava apagado. Quando você aceitou Jesus, ele se ligou. Aí o que acontece? O Espírito Santo agora ele começa a ter acesso, ele não tinha antes, agora ele começa a ter acesso à sua alma. E aí aquele visitante, aquela pessoa nova que chegou numa casa, sabe, toda bagunçada. E aí o Espírito Santo chegou na minha vida, olhou para mim e falou assim: ixi, aqui vai ter trabalho. Porque está tudo guardado lá, sabe, os entulhos da minha vida, os lixos da minha vida, as boas lembranças também, tudo está lá. E aí o Espírito Santo olha para a minha vida e fala assim: gente, de onde veio essa figura? Entende? E aí agora eu venho para o culto, eu venho para a adoração, eu venho para a oração, e aí o Espírito Santo começa a ministrar, começa a ler a palavra, e aí eu começo a observar que tem algumas coisas na minha vida que se tornaram vícios, crenças, trejeitos, manias, e eu começo a olhar para o Espírito Santo se manifestando, e aí o cara está lá na frente pregando uma palavra, sabe, e eu tentando sair fora, porque o Espírito Santo está me convencendo, aquilo ali é para você, rapaz. Aí eu falo assim: meu Deus do céu, eu me tornei isso, eu preciso mudar isso na minha vida. E aí eu volto para casa, sabe, todo estrupiado, né, todo arrebentado. Por quê? Porque agora o meu espírito foi ativado, e a minha alma, ela está doente, ela entrou num processo de restauração. Minha vida emocional, espiritual, sentimental, sabe, tudo que eu me tornei como pessoa, agora vai ser confrontado. Lembra de Paulo? Dá um exemplo. Paulo, ele era fariseu, né? Ele, quando Estevão foi apedrejado, a Bíblia diz que Saulo estava lá e ele consentiu, né? Ele aprovou o apedrejamento, a morte de um discípulo de Jesus. Aí Paulo se converte, aceita Jesus, né? Até que, e olha que, lembra que eu falei da religiosidade? Saulo era um religioso, né? Ele acreditava que ele estava fazendo a vontade de Deus, criado aos pés de Gamaliel, entendeu? Autoridade no meio do povo. E aí ele tem um encontro com Jesus, e o espírito dele agora é ativado. E aí o Espírito Santo começa a fazer as visitas
necessários na vida de Saulo. Aí Saulo começa a ter crises das mais profundas, irmãos. Ele fala assim, olha, ele fala que dos pecadores ele é o maior, o pior deles. Então, se você andasse com Paulo, é perigoso você sair da igreja também. Paulo diz assim, olha, sabe, tudo aquilo que eu aprendi, fui criado, consagrado no judaísmo, aos pés de Gamaliel, na escola de Gamaliel, doutor na lei, e me aprofundei, me tornei tudo isso, sabe, eu tinha carta das autoridades para perseguir a igreja, eu falo 5 línguas diferentes, eu sou um cara influente, eu sou um cidadão romano, eu faço e aconteça. Quando ele pega tudo isso, o Espírito Santo começa a confrontar ele, Paulo fala assim, eu tenho tudo isso como esterco. Já pensou, o cara viveu a vida inteira, imagina as noites que ele passou acordado, cumprindo as tarefas que Gamaliel passava para ele. Imagine, sabe, toda a expectativa que ele fez para a vida dele, de que eu vou ser isso, vou ser aquilo outro. Aí quando ele tem um relacionamento espiritual, ele vai perceber que a alma dele, toda equivocada, ele tem que engatinhar, entrar no reino como criança e reaprender, se reeducar espiritualmente. É o que aconteceu com a gente, está acontecendo com a gente. Você veio para o reino, e aí o Espírito Santo agora está mostrando para você que você tem que se tornar semelhante a Jesus. E aí você tem manias e você tem complexos na sua alma que impedem você de andar com Deus, de adorar a Deus. E aí o Espírito Santo está né? A gente vai ter uma ministração aqui sobre paternidade, e a gente fala isso no encontro, quem já foi, né, já ouviu. As pessoas que chegam na igreja e vão ter muita dificuldade de ter Deus como pai, por causa da figura paterna que ela teve em casa. Não é verdade? Está lá a sua alma, a figura que ela tem de pai é aquele que te espancou. Já contei essa história, né, de um irmão que eu ministrei na vida dele, ele falando que o pai batia nele até ele ficar mole no chão. Ele desmaiou várias vezes e a mãe tinha que vir despertá-lo. E aí ele apanhava com aquele chicote, né, de couro de boi, e depois o pai pegava numa bacia com sal e colocava ele deitado dentro. O pai dele. Aí ele vem para o reino, aceita Jesus todo alegrinho. Aí no domingo seguinte o pastor diz, Deus é seu pai. Qual a imagem que vem na cabeça dele, entende? Ou uma mãe, ou uma figura, né, que aquela pessoa que sabe, não consegue andar na vida, porque quando ela é criança, o pai e a mãe, sabe, fez dela um capacho da casa, fez dela alvo das suas próprias mazelas, da existência delas, porque existem pais que não criam os filhos, eles se vingam nos filhos. Verdade. Quantos casos você vê aí de bebês que são mortos, são espancados até a morte? Mas o pai não deveria cuidar, a mãe não deveria cuidar? E aí tem pais que foram severos demais. Aí aquela pessoa que chegou na infância, na adolescência, ela só sabe chorar. Ela começa a querer, agora eu vou viver minha vida. E ela vai viver a vida da vida, ela não dá em nada. Não dá em nada. Ela não consegue romper em nada, ela não consegue ficar no trabalho, ela é instável emocionalmente. Aí você vai lá, sabe, quando ela era criança, a mãe cansou de falar, o pai cansou de falar, isso vai ser uma piranha, isso vai ser uma prostituta, essa menina não vai dar, esse menino não presta, não é isso? Aí essas informações estão ficando aonde? Está lá. Aí agora o espírito é ativado,
Aí Deus diz que você vai ser grande, que você vai multiplicar, que você vai conquistar, que você vai ser bênção, mas toda palavra que você ouviu durante toda a sua vida que não seria. Como é que você consegue conciliar essas coisas? Eu sou ou não sou? Vai dar certo ou não vai dar certo? A minha vida vai ser resolvida ou não vai? Entende? Aí o conflito. Por isso que Paulo vai dizer assim: eu quero fazer coisas e não faço. E tem coisas que eu não queria fazer, eu acabo fazendo. Conflito da alma dele. Tudo que ele acreditou, sabe, e tem crianças que passam a acreditar mesmo. Elas passam a acreditar mesmo que elas serão, sabe, um zero à esquerda. E depois, escute, irmãos, toda criança, ela sente prazer em agradar os seus pais. Toda criança gosta de ver os seus pais sorrindo. Não tem isso? Já viu? Criança, eles fazem as... Você olha e ri, elas ficam todas satisfeitas. Olha, se você disse a vida inteira que ela não daria em nada, o que ela vai fazer depois para te alegrar? Não vai ser nada. Nada ainda. Porque é isso que minha mãe disse que eu seria. Então, vou agradar minha mãe, vou agradar meu pai. Então, só estou dando esses exemplos, irmãos, para você entender que essas questões estão na nossa alma. E agora o Espírito Santo tem, revelações, tem um ideal para a nossa vida em Deus, e a gente está lá com tanta coisa ainda da nossa história corrida de vida, projetando e anulando todos esses projetos de Deus, né? Você vai ver a história na Bíblia de vários personagens que fugiram lembra de Gideão? Deus falou que faria através dele, ele falou: eu sou o menor da minha casa, a minha casa é a menor da minha tribo. Inferioridade, lembra? Ele se sente inferior, ele não acha. Então isso está lá na alma dele. Talvez por ser a casa dele, uma casa muito humilde, muito pobre, a tribo muito, porque as tribos foram se colocando, então tinham lugares onde tinha mais pastagens, tinha mais nascentes, outros ficaram em lugares mais secos. Então aquele lugar é um lugar árido, um lugar difícil. Então Gideão cresce acreditando de pessoas em volta dele, dentro da casa dele, dizendo: olha, a gente tem que se contentar com isso aqui, a gente nunca vai ser nada na vida. E aí um dia Deus aparece para ele, o Espírito fala com ele, e tem que passar pela alma, sabe, o Espírito não vai tocar no seu corpo, tem que passar na sua alma. E aí o Espírito vem na alma de Gideão e fala com ele: olha, você vai libertar a nação de Israel. Eu? O senhor errou o endereço, o senhor está enganado. Não pode ser eu. Não pode ser eu. Então essas questões, elas são... A gente tem tantas histórias, irmãos, que a gente vai contando durante o seminário, de Davi. Por que Davi vai ter problema com os filhos dele depois? Davi é um péssimo pai. É um homem segundo o coração de Deus, mas é um péssimo pai. Porque você se lembra que no dia que Samuel foi lá para ungir o novo rei de Israel, o que aconteceu na casa de Davi? Todos foram chamados, menos Davi. Aí Samuel pergunta: você não tem mais nenhum filho? Não, mas não pode ser ele. Ele é o menor, ele toma conta das ovelhas. Não pode ser Davi. Entende? Então essa era a ideia que se tinha dentro da casa dele. Tanto que depois, quando Davi vai lá, que o povo está, os irmãos dele estão enfileirados na batalha, o que os irmãos fazem com ele? Desprezam Davi. Mas o que você veio fazer? Você veio olhar a guerra? Quem é você? Então esse é o contexto familiar, e Davi vai repetir esse contexto familiar na família dele. Um problema, sério. Ele leva para a história da vida dele, a história que ele teve na própria casa dele. Irmão, então são exemplos, mas eu queria só passar essa passagem aqui para você entender
que o seu corpo vai ser glorificado, o seu espírito já está restaurado, mas a sua alma está sendo restaurada. Está claro isso? Seu espírito já nasceu de novo, você já está salvo, fica tranquilo. Isso aqui não é uma questão de que é salvação ou não salvação. Se você creu, você é salvo. O ladrão na cruz não teve que passar por nenhum processo de santificação, de restauração, de nada. Mas Jesus disse que ele estaria no paraíso, com ele. Ok? Então a restauração da alma não é uma questão de salvação ou não salvação, perdição, nada disso. Então o seu espírito já está salvo, restaurado, amém, glória a Deus, você pode orar, você tem acesso e tal. O seu corpo será glorificado, mas a sua alma, sabe, está sendo forjada, está sendo preparada. E tem muitas coisas, muitos conflitos que você vive na sua vida conjugal, na sua vida material, na sua vida espiritual, na sua adoração, no seu relacionamento com Deus, sabe? Que você projeta a sua própria alma, né? Você trouxe as manias, né, da sua vida, e elas estão aí impedindo a sua vida de deslanchar nas coisas espirituais. É por isso que nós estamos com esse seminário, para você conhecer a sua verdade, entender onde é que é problema na sua vida. Igual eu falei, tem coisas que é para você, tem coisas que não são, ok? As que forem, você já abraça e fala, não vou fazer mais, eu não quero ser assim, né? Porque Jesus não seria assim, não faria assim. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então nós vamos encerrar, tá? Orando, apresentando a sua vida. A gente não vai conseguir passar o livro agora para você. Todos já pediram o livro? Todos pediram? Ok? Os irmãos podem comprar à vontade, viu, irmãos? Se os irmãos encontrarem na internet, onde os irmãos quiserem comprar. Não precisa comprar por aqui não, né? Se os irmãos já quiserem adiantar aí o processo, esse livro do Cote mesmo você encontra na Jocum, né? É da editora Jocum, você pode entrar lá e comprar, não tem problema não. Aí como nós não temos o livro, mas não teria porque eu tenho que terminar também o que eu quero falar aqui, nessa aula inaugural, introdução. Aí nós vamos entregar, assim que tiver o livro, né? Então, durante essa semana, você já pode ir lendo, quem receber pode ler, não tem problema não, depois você adianta o seu tempo aí, tá bom? E nós temos o grupo, irmãos, do programa de cura, e lá nesse grupo a gente pode lançar dúvidas, questões, se for alguma coisa que dá para a gente responder lá, a gente responde, se não for, a gente responde na aula seguinte, tá bom? Então, no próximo domingo, eu vou abrir um espaçozinho para alguma questão, alguma pergunta que os irmãos tiverem, tá bom? Para a gente ir se ajudando aqui, tá bom? Sempre vai ser no final, a gente abre para pergunta, por isso que eu falo para você trazer um caderninho para você anotar. A gente não vai fazer aquele no meio da aula, porque às vezes desvia muito, né? Às vezes você estava indo assim, e aí vem uma pergunta que, mesmo às vezes estando dentro do assunto, mas você tem que sair muito para explicar aquilo, aí os demais acabam perdendo. Então a gente faz no final e o que der para responder, a gente responde. Amém? Está tudo tranquilo? Deu para entender? Está dando para entender? Ok? Então isso é bom. Então domingo que vem, às 8h30, nós estamos aqui novamente, né, para nosso seminário de cura. E, claro, hoje à noite o nosso culto, né, de adoração. Venha, porque há uma bênção no ajuntamento que você não encontra em outro lugar. Não perca, tá bom? Vai ser bênção na sua vida.